Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo! Vamos começar nossa live maravilhosa. Boa noite Tudo... para vocês. Boa noite, Marina. Eu sou a Bianca, ela é a Silvia. Muito prazer. Fala um pouquinho de você pra gente começar nosso bate-papo. Pois é, eu sou a Marina, né? Para quem não conhece, eu sou escritora já de 10 livros publicados, de 2003 até agora. Meu primeiro livro foi o Simplesmente Ana, e dele até então eu publiquei alguns gêneros bem variados nessa minha trajetória literária. Eu sou de Minas, né? Da cidade de Ponte Nova, interior de Minas. Sou professora também e divido meu tempo, né? Trabalhando com a escrita e com a sala de aula, com as aulas de português. E é mãe, né? Também. E é... Se somando a isso tudo, além disso, é mãe. Oi? Se somando a isso tudo, é mãe. De 2 meninos. Um adolescente de 15 e um pré-adolescente de 10. Caramba, 15? 15. Nós aqui também somos mães, né? É o título do nosso IG, né? Mamãe tá lendo. Eu não sei se você lembra da gente. Ih, peraí. Não sei se você lembra da gente. A gente conheceu na Bienal. Na Bienal, em São Paulo? Sim. Isso, nós tiramos fotos. Com a Laura? Com Isso. você também, né? Você tava lá com a Laura. Laura, né? Foi. Isso. Sim, me lembro. Você deve lembrar da nossa colaboradora Lívia entrando com um Sansão azul. Com a blusa do Atlético, né? Mineiro, não? Do Galo, né? Não sei, não Não tinha nem nada de tempo, futebol. não. Eu me lembro, ela é atleticana e ela encantou a Laura, né? Eu sou cruzeirense. Mas sou uma cruzeirense muito sem amor, porque eu só falo que torço, mas eu nem acompanho. E tem 2 meninos que devem gostar de futebol ou não? O mais novo gosta muito, o mais velho já não é tão apaixonado assim. E 10 livros, Marina? Caramba! Meu Deus, é muita coisa. 2 em formato digital, né? Uhum. Ontem, dando aula para um 6º ano, eu descobri que, na verdade, são novelas, pelo tamanho. Mas impressos já foram 8, e esses 2 contos em e-book. Vou falar para você que aqui a gente está com o Amor nos Tempos do Ouro e a história de Malika, que é Malika ou Maliká? Eu pronuncio Maliká, mas eu acredito que a pronúncia pode nem ser essa de verdade, porque o nome existe, mas eu não tenho certeza como ele é pronunciado na língua, né? Então eu falo Malika, mas eu já ouvi outras pronúncias também. Tá. E a Silvia leu Helena. Eu acabei esses 2 agora e vou te falar, além da escrita que é impecável, eu estava comentando isso com ela, assim, dá vontade de ler livro assim, sabe? Dá prazer de ler livro assim. Obrigada. A pesquisa histórica que você fez para esses 2 livros é sensacional. Olha, eu vou te falar que eu até hoje morro de medo quando um historiador fala que vai ler o livro ou que já leu. Na verdade, a pesquisa eu fiz assim, muito intensamente, mas eu tenho certeza que, né, os lapsos passaram. Mas foi uma coisa que me deu muito, muito prazer de fazer. Reconhecer a nossa história, poder aproveitá-la num livro, né? Mas eu tenho um pouco de receio quando eu penso que tem... Mas lembra da licença poética, né? Tem um pouco de liberdade, né? Olha, vou te falar da minha experiência com o seu livro. Aqui do Mamãe Tá Lendo, cada uma leu um gênero, né? A Bianca adora os romances históricos, romances de guerra. Eu não leio romance. Eu sou do suspense. Tem a Tati, que é do terror, enfim, a gente tem aí meio que uma segmentação. Para mim tem que ter sangue. Até a gente brinca assim que tem que ter sangue. Até nesse Helena tem sangue, um pouquinho. Um pouquinho. Agora, eu vou te falar que ela me deu para ler, eu falei assim, ai meu Deus, romance. Ai, juro, me deu um... E eu com um monte de suspense para ler, foi me dando assim uma gastura. A capa é linda, né, gente? Helena... Aliás, as capas, meu Deus. Você precisa ver a foto que a gente fez para a resenha desse livro. Eu não vi, quero ver. A gente ainda não lançou, Não. A gente vai lançar agora. Gente, Nossa. Que capas lindíssimas, você tá de parabéns, que coisa maravilhosa.
Aí eu peguei a Helena para ler. Eu falei, ai, Bianca, tá. Aí comecei a ler ali o prólogo. Aí falei, ai, meu Deus. Bom, uma coisa eu já falei lá pra Bianca. Cara, ela realmente é professora porque ela escreve bem pra caramba. A construção das frases tem muito sentido, é muito bem elaborado. E tudo. Agora, posso falar? Eu tô apaixonada por Helena. Ah, que bom, gente. Vindo de uma pessoa que não gosta de romance. Não, eu saio da minha zona de conforto. É uma coisa difícil para mim. Assim como para ela ler, de repente, um suspense, é uma coisa difícil. Mas assim, e já aconteceu de eu ler romances, por exemplo, eu já li Christine Hanna, Colin Hoover, e eu gostei pra caramba, ela sabe. Mas é uma sensação é difícil para mim sair da zona de conforto. Eu vou te falar que eu saí do livro apaixonada pela. Ai, que bom. Muito, que delícia. E eu entreguei o livro para ela assim, Silvia, por favor, abra a mente, pensa que existe outros gêneros, não fique presa somente num. Olha, e quando eu resolvi escrever Helena, eu estava numa onda Colin Hoover, sabe? Lendo muita coisa dela. E eu falei, eu também quero escrever um livro que tem um pouquinho mais, né, desse drama que ela gosta de trabalhar, né? Sim. E eu falei, será, gente, que eu vou embarcar nessa? O Ana, todos os dois primeiros, não sei se vocês já leram, eles pesam mais pro ramo, assim, da comédia romântica, tem muita piadinha. E o Helena foge a essa característica. Eu fiquei apreensiva. Mas eu gosto muito também, eu sou suspeita, né? Mas eu gosto de reler Helena. E olha que eu quase não releio livro nenhum meu. Mas de vez em quando eu pego o Helena e dou uma folheada nele. Ah, ele vai ter continuação, assim, Como é que chama quando o livro dá... Um spin-off. Um spin-off. Eu não tenho esse plano. Já tem muitas pessoas que me perguntam isso, mas quando eu escrevi a série Ana, que nem era para ser série, né? Era para ser um livro só, e aí um foi desdobrando em outro, eu acho que, como autora, eu devo parar nesse. Eu tenho medo de estragar a história, de espichar demais e perder o foco, sabe? Então, eu acho que deixa esse gostinho aí pra... Sei lá, um dia pode ser, mas no momento eu penso que não. Agora, na história de Maliká, eu já vi que tem deixa para mais 2 histórias ali, né? Tem. Uma que vai passar alguns anos, né? Eu tenho a Bárbara. 2 histórias, né? A história da Bárbara, do Razan, né? E tem a Bibiana também, que terminou de um jeito que rende uma história só para ela, né? E ficou faltando, né, um desfecho para ela, né? Assim, a minha intenção é elaborar um enredo para eles, para esses personagens. Eu ainda não parei para pensar como vou fazer, porque aí eu tenho que retomar as pesquisas, dá muito mais trabalho, né? Escrever um romance histórico do que o contemporâneo. Mas é muito mais intenso e prazeroso. Então, eu pretendo sim retomar, mas eu estou deixando esse plano mais para o meio de 2019. O teu último livro é o livro que você escreveu com a Laura, Literalmente Amigas. O publicado, porque eu estou com um prontinho já para ser publicado, né? O último publicado foi o Literalmente Amigas. E você sabe que a história de Literalmente Amigas, a gente tem um carinho especial por ele. Eu vou te explicar por quê. O Mamãe Tá Lendo nasceu de uma conversa numa piscina, numa aula de natação minha, com uma amiga minha que você conheceu na Bienal, que se chama Lívia. E nós começamos a falar sobre o nosso amor pelos livros. Tanto é que eu coloquei ontem nos stories a primeira parte do livro, né? Poxa, a gente se apaixonou e passou a ter uma grande amizade por conta da literatura. E começamos a resenhar os livros. Então é muito bacana, porque aí a gente criou o Mamãe Tá Lendo, criou o blog a partir dessa conversa numa piscina, numa amizade desse jeito, e começamos a resenhar os livros. Então, em muitos momentos, a Lívia, eu tô na metade do livro, mas a Lívia leu e fez a resenha, e ela identificou a gente com os personagens demais. A Lívia faz as nossas correções de redação. Tudo que a gente escreve, a gente manda para ela. E foi você que escreveu a Lívia, né? Eu sou assim também, né? Aquele olhar de professora. Eu tenho pavor de enviar um original meu para a editora ou para as agentes, imaginando que ele possa conter erros assim grosseiros, né? Claro que sempre passa. Mas eu tenho essa mania de revisão. Eu reviso muito, muito, muito. E eu coloquei essa característica
na Lívia também. Mó barato, a gente se identificou com os personagens total. Hoje nós somos em 6 meninas dentro do grupo Mamãe Tá Lendo. E a gente se identificou demais. Não tem nem... E como é que foi a escrita de vocês duas? Porque é muito bacana escrever em 2 pessoas o livro, né? Olha, eu vou te falar que foi muito suave, foi muito fácil. O começo, antes de a gente começar, eu pensei que poderia ficar complicado, né? Porque era uma história só com 2 autoras. Não eram histórias diferentes no mesmo livro. Mas fluía tão bem. A Laura começava, os capítulos ímpares são dela, a Gabi. Então ela sempre começava e me enviava a parte dela. Aí eu lia a parte dela e casava a minha. As premissas de cada personagem a gente tinha separado. Mas o fio condutor da história, que é a relação das duas, a disputa pelo mesmo emprego, a gente sempre conversava em áudios pelo WhatsApp. Então a gente trocava vários áudios. Então, beleza, tá resolvido, está. Bora escrever. E a gente se divertiu, viu? Foi muito divertido fazer essa parceria. Foi muito, muito bom. E é um livro muito gostoso de ler, né? A sua escrita é muito fluida, assim, eu percebi isso em Helena, e pelo que ela falou também, é uma coisa que você vai tranquilo, sabe? Eu tive esse sentimento de que você vai lendo num tapa só, vai fluindo, não tem aquela coisa que você para, eu vou dar um tempinho. Não, ela é muito fluida mesmo, é muito legal isso. Eu acho que tem muito contato com, eu acho que como professora, talvez, mas que tem muito contato com essas coisas. Talvez seja assim, eu acho que é por sempre ler desde muito nova, eu fico prestando atenção muito na linguagem dos autores. Tem hora que eu gosto de uma história, mas eu não gosto de como a história ela é contada. Eu observo muito isso. Eu penso, será que essa história está travada porque o enredo é ruim? Não, às vezes é a linguagem mesmo, a forma como as frases são montadas. E a Marina Colasanti, que é uma escritora, né, brasileira já bem conhecida, ela uma vez fez uma palestra aqui onde eu moro e ela falou umas coisas que ficaram bem assim na minha cabeça. Eu nunca tinha lido nada a não ser alguns contos que ela publica em jornal. Eu comprei um livro dela e depois que eu li, eu vi que ela tem muito cuidado com a palavra, sabe? Ela elabora os textos dela com muita preciosidade mesmo. Ela cuida da palavra. Eu falei, eu acho que eu quero escrever assim. Se demorar, se eu precisar desmanchar e reescrever, mas eu acho que eu quero escrever assim, cuidando da palavra, para não ser só um texto, né? Para ser algo que tem um pouco a mais do que só uma história. E fora também que a questão de ser professora pesa, né? A linguagem ela está muito presente no meu dia a dia, nas aulas, nas leituras, então acaba me influenciando. E você tem algum processo de escrita? Eu antes não, no Simplesmente Ana foi no tapa. Vou escrever, eu sentava na frente do computador e só na hora que eu estava lá na frente que eu pensava, e agora? Vou escrever o quê? E agora? Aí eu vi isso arriscado. Porque em um momento pode travar tudo, né? Porque eu não tinha um norte. Então, a partir daí, eu comecei a estruturar a história num roteirozinho. Eu faço cada capítulo, resumidamente, só para me guiar. Então, eu sei a história, como ela vai se encaminhar do começo até o fim. Posso mudar de ideia ao longo do processo, mas pelo menos aquela sequência já está montada e eu sei que eu posso dormir, posso ficar uma semana sem encostar no texto, que a história não vai se perder. Não vai se perder, interessante. Olha, a Maísa Saraiva está pedindo para você falar um pouquinho de Azul da Cor do Mar. E também estão pedindo, a Fernanda Sobral está pedindo continuação da história do livro Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar é um xodózinho meu, porque eu escrevi esse livro sem a mínima pretensão de nada. Ele foi escrito depois do Simplesmente Ana, que eu escrevi pretendendo publicar. Mas o processo de espera para a publicação demorou. Apesar do livro ter sido... o original ter sido aprovado rápido, demorou 1 ano para ele ser publicado depois disso. Então, eu passei esse tempo escrevendo Azul da Cor do Mar, numa boa, sem cobrança, tranquila, me divertindo com a história. Eu gosto muito da história porque ela é bem cômica. Ela é bem puxada para o lado da comédia. A personagem ela é muito descoordenada. Eu fui pondo várias características na Rafaela de uma personagem que tinha, assim, falhas de coordenação motora e era sempre muito precipitada.
E quando ele foi publicado, né, quando a editora falou, vamos publicar, a receptividade dos leitores foi muito bacana. É muito bacana até hoje. Acabou que eu escrevi A Menina dos Olhos Molhados, que é a mesma história contada do ponto de vista do personagem masculino, narrada toda pelo menino, pelo Bernardo. E aí me perdem mesmo a continuação de Azul da Cor do Mar, mas eu tenho vontade de fazer, eu já até elaborei uma premissa para isso, mas para eu escrever uma história, gente, eu preciso senti-la dentro de mim, sabe? É uma coisa meio orgânica. Eu tenho que sentir a história para eu sentar e escrever. Ela tem que fazer parte do meu cotidiano. Ela não pode estar só na minha cabeça, ela tem que estar em mim toda. E tem história que pede para sair primeiro. Então eu falo, e depois eu escrevo essa. Uma hora ela vai chegar e vai falar assim, agora é minha vez. Tem história que pede para entrar, tem personagem que quer entrar no meio, tem outro personagem que quer uma história própria, aí vai, né? E aí eu acabo sendo influenciado por uma coisa ou outra. Eu falo, agora então eu vou me dedicar a essa escrita. E é meio sem sequência mesmo. Eu acho que essa bagunça de ideias é que faz com que eu acabe tendo disciplina, mesmo sendo uma disciplina causada por uma bagunça. Fala um pouquinho do seu livro novo aí. Você pode falar alguma coisa dele? O que você pode entregar pra gente? Eu sou uma pessoa que não tem muito essa de ficar escondendo o que eu estou fazendo. Eu sempre estou divulgando isso, né? Porque eu empolgo. Quando eu estou escrevendo uma história, eu empolgo tanto que eu passo meses vivenciando a vida dos meus personagens. Ai, que delícia. Esse sotaque, desculpa, eu posso falar? O seu sotaque é uma delícia. Não, até a Lívia escreveu, esse sotaque. Isso, eu tô matando saudade da Lívia te ouvindo. Eu adoro, gente. Sotaque é uma delícia. Amo. Eu aqui nem percebe que existe o sotaque, né? Mas quando alguém fora escuta. Mas esse livro veio de uma paixão nova que eu adquiri em dezembro do ano passado, que é o universo dorameiro, né? Que são as histórias, as séries asiáticas. Principalmente as séries produzidas na Coreia do Sul. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar uma viciada por séries de lá, porque eu via a Netflix divulgando algumas, eu torcia até o nariz. Eu falava, gente, deve ser muito ruim isso. Por pura falta de conhecimento mesmo, né? Até um preconceito, isso não deve ser bom. Mas algumas pessoas começaram a me bater na tecla. Assiste uma, você vai gostar. E realmente eu me apaixonei. Fala aí pra gente tentar olhar. Agora fiquei até curiosa, porque eu também torço o nariz. Bom demais. Eu fui influenciei muita gente. Minha própria mãe assiste as séries, ela fica me mandando mensagem. Qual que você está vendo hoje? São muito boas, muito boas. Depois, se vocês quiserem, eu mando algumas sugestões. Sim, com certeza. Mas a que arrebatou mais, que tinha na Netflix e já saiu, chama Descendentes do Sol. Depois que eu vi essa série, eu falei, gente, eu acho que eu nunca mais vou conseguir ver nada com a mesma paixão que eu vi essa série. E aí vieram várias outras e eu não consigo ficar sem assistir. Aí, nesse meio tempo, acho que foi em maio desse ano, eu estava escrevendo uma outra história e bloqueei. Eu não conseguia sair mais do capítulo e eu me cobrando o que está acontecendo comigo, mas no fundo é porque a história baseada nas séries coreanas estava pedindo para sair. Então eu fiz... Passou na frente. Passou na frente. Eu levei só 3 meses escrevendo essa história, sendo bem sincera, aproveitando tudo que eu já aprendi sobre o universo asiático através das séries. Claro que sem perder a nossa cultura, que eu gosto muito de sempre frisar, né? A cultura, as tradições nossas, que são características do Brasil. Então, essa história... E Helena, você faz muito bonitinho isso. Eu achei muito, muito legal. Muito Apesar de ser na Cross, um país que nem existe, né? Eu gosto mas você volta sempre no pessoal aqui do Brasil, que são os parentes da Ana, da Helena, né? Então, é muito bacana. Eu sinto falta, às vezes, de ler alguma coisa que a gente identifique como nosso, né? Então, eu gosto de histórias. Essa nova se passa em São Paulo, começa em São Paulo. Eu conheço São Paulo relativamente bem, porque minha irmã mora aí, já fiz alguns trabalhos aí. Aí, né? Vocês estão em São Paulo, não é isso? Sim. Isso. E depois ela vai fazer um turismo, ela vai viajar a trabalho, ao mesmo tempo turistando por várias cidades do Brasil, de várias regiões, muitas das quais eu já fui, né, para poder também falar da minha impressão como turista nessas cidades. E depois, no finalzinho, tem uma partezinha lá na Coreia, e foi uma licença poética mesmo, e muita pesquisa, né, porque eu nunca estive lá.
Tô doida para ver como que essa história vai ser recebida, porque quem gosta de série coreana pode achar que a história ficou aquém da expectativa. E quem não conhece pode falar, ai, mas o personagem é coreano, né? É o Nossa, personagem... tô Eu curiosíssima. também tô super curiosa. Já tem nome, Tem o Maria? nome, esse nome eu ainda não divulguei. O nome eu tô guardando a 7 chaves. E vai ser por que editora? Ainda também não fechamos a editora. Entendi. Está aguardando aí os próximos dias para a gente resolver. Mas não é, perdão, não é para esse ano ainda não, né? Ah, não vai ser. Aí eu vou fazer a nossa propaganda aqui. Olha, se você precisar de uma beta, a gente se candidata. A gente sempre se candidata, né? Sempre. Um dia alguém vai ouvir. Vai ouvir a gente. Olha, eu amo estar com betas. Eu não vivo sem as minhas. E todo livro novo tem sempre um convite a mais, ou 2 ou 3, para ler em primeira mão, porque eu preciso muito do parecer dessas pessoas que se dispõem a ler a história enquanto ela está sendo escrita. Alguém perguntou sobre os modelos que você utiliza para fazer, por exemplo. Gente, que capa é essa? Que capa Uma é essa? mais linda do que a outra, Nossa. né? As modelos das capas? Isso. Editoras as capas e elas pegam as fotos em bancos de imagens. Imagens. É. Lindos. A capa de marca, a capista, ela fez 4 sugestões para mim. E essa aí, a modelo é a cara da marca que eu imaginava. E como ela leu a história antes de fazer a capa, eu acho que ela capturou a essência. Visualizou. Ah, que legal. E quando eu vi essa capa, eu falei, é ela mesmo, porque para mim a marca é exatamente desse jeito. E a Cecília também, em O Amor nos Tempos do Ouro, para mim ficou suave como a Cecília é no livro. Então, são bancos de imagens, mas combinam bem, né, com o enredo. É engraçado que eu imagino a Ceci baixinha, assim, de 1,50 m, mais brava. É. Assim, fininha, assim, sabe? Toda delicada, mas brava. É. Vou te colocar numa saia justa. Na verdade, 2. Eu vou colocar. A primeira é: você tem algum desses livros é seu favorito? Você tem um favorito? Ai, eu não consigo ter um livro favorito. Eu tenho momentos com esses livros, né? Quando eu estou escrevendo, eu sou 100% daquela história. Eu tenho um pouco de ciúme de uma história e outra. Às vezes alguém fala assim, o livro seu que eu mais gosto é O Azul da Cor do Mar. Aí eu fico com ciúme pelos outros. Eu falo, eu tenho um pouco de mais orgulho das minhas 2 histórias históricas, porque me deram mais trabalho. E quando eu finalizei as 2, foi como se fosse um parto normal de horas. Eu pensei, gente, que sofrido. Mas você ainda deixou a deixa aí para mais 2 livros partindo deles, mas lá vem mais pesquisa. Eu acho que esse trabalho todo faz a gente ter mais orgulho, não é? Não tem esse ditado, né? Quanto mais trabalhoso, melhor, sem né? dúvida. E eu não é que eu goste mais das histórias, mas é uma questão de ter mais orgulho mesmo por ter feito esse trabalho. A próxima saia justa é uma pergunta que a minha cunhada fez há 2 anos para a Lucinda Riley na Bienal. E aí eu faço essa mesma pergunta para todo mundo agora. Só não faz mais para os autores de suspense que não dá certo, não. Se você pudesse tirar um personagem de todos os seus livros para viver com você aí, para te conhecer pessoalmente, quem que você tiraria? Porque eu sempre penso isso, seria a Ana, do Simplesmente Ana, porque ela foi minha primeira personagem. Ela abriu as portas para mim. Por causa dela, o editor que leu o original se encantou pela história. Então, eu falo que a Ana é como se fosse uma irmã, nem é filha. Eu sinto ela como uma irmã, uma pessoa que ficou do meu lado e sem ela eu não teria publicado livro algum, porque na época que ele foi aprovado, não existiam as plataformas digitais onde a gente publicava independente, né? Parece que tem muito tempo, não tem, mas era diferente ainda. Então, a Ana, ela serviu de porta-voz da minha literatura e eu queria a Ana aqui perto de mim. Que demais, né? Muito bom. A gente tem feito um trabalho desde a Bienal de valorização dos autores nacionais e a gente está numa paixão, até porque esse contato que a gente passou a ter com vocês é muito legal. A gente jamais conseguiria fora, sabe?
Então a gente vira fã e consegue ter esse Conversar, contato, essa proximidade e tal. O que você está achando desse momento da literatura nacional? Crítico. Bem crítico. Não vamos falar das livrarias, vamos falar da literatura. Não, eu acho assim, é um momento bom para a literatura no sentido do reconhecimento, né? O autor, e são muitos autores hoje que estão aí, né, sendo lidos, valorizados, e isso é importante, mesmo que não tenha um livro ainda publicado em formato impresso, o conhecimento através das leituras online tem sido muito forte, né, para a propagação da nossa literatura. Eu acho isso maravilhoso. Né? A gente teme um pouco o momento porque é um momento de instabilidade cultural e a gente preocupa. Mas em se tratando do reconhecimento do leitor, é um grande momento, porque 5 anos, 10 anos atrás, nem se falava em ler romances de escritores brasileiros. Não, exatamente. Né? Ana, quando ele foi lançado, ele foi atraído pelos leitores pela capa. Muitos acharam que eu era uma escritora estrangeira, apesar do nome super brasileiro. Muitas pessoas pensavam que eu fosse estrangeira e leram o livro achando que eu era. Talvez se eu sou cara que eu fosse. E me contavam isso. Olha, eu achava que você não era brasileiro, por isso eu li seu livro. Hoje eu já não vejo muito, né? Já está mudando. Né? Paulo hoje, esse ano, valorizou o autor nacional como eu nunca tinha visto, né? Eu acho que inspirou a gente, né? A a fazer essa ponte. E o autor nacional está aqui, é como vocês disseram, é mais acessível para o leitor, né? O leitor consegue encontrar qualquer escritor pelas redes sociais ou até mesmo na própria cidade, né? E com o tempo ele vai percebendo que literatura não tem que ter nacionalidade, a história tem que ser boa, independente de quem escreve, né? Tem que bater com o gênero, com o gosto do leitor e pronto, né? Quem escreve, se é inglês, se é chinês, brasileiro, né? Não faz diferença, na verdade. É isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você lê e o que você lê? O que você gosta de ler? Minha estante, ó. Aqui atrás. A gente nem sabe o que é isso, não? Não, a gente nem reconhece. Estantes lotadas de livros. Lotada. E chegou hoje um pacotinho da Amazon para mim com outros tantos. Eu leio muito. Esse ano eu li muito menos do que é o meu normal. Eu li mais os livros que eu adoto na escola, né? Os livros dos meus alunos, as listas de leituras. Então, foram livros mais direcionados, como Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? São livros bem relacionados com a temática do livro didático da escola. Sim. Mas eu gosto muito de ler romance, eu gosto de ler romance histórico, eu gosto de ler suspense também, gosto de comédia bem bobinha. Depende do meu momento. Eu estou lendo, assim, parceladamente, é o livro 365 Dias Extraordinários, que são os preceitos, né, da história de Extraordinário. E é um livrinho de cabeceira, tem aquelas mensagens para um dia, para outro, para outro. E estou paralelamente lendo, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, Um Verão na Itália. Da Kelly Helkes. Tem a capa linda, né? Eu tô com ele aí. Eu estou lendo, estou gostando. Estou lendo devagar, porque eu vejo a série, depois eu leio um capítulo. Mas eu estou gostando, porque é bem levinho. E tem a questão de descrever uma cidadezinha da Itália. Eu fico ali viajando no cenário, acho bem gostoso. É gostoso, né? Quando tem essa descrição, né? Marina, deixa eu te fazer uma pergunta, porque sempre vai ter alguém que não vai falar bem, né? Nossa, eu queria perguntar agora. É legal quando falam bem, a gente se sente confortável. Eu vi que você falou que você tem ciúme dos seus livros. E como você lida com a crítica? Aquela crítica que pega, dá vontade de dar um soco, sabe? Hoje eu lido melhor e eu vou te falar que quem me ajudou a lidar melhor com a crítica chama Nicholas Sparks. Uma vez eu vi uma entrevista com ele e ele é um best-seller. Podem gostar ou não gostar das histórias dele, mas ele não depende mais do gosto do leitor. Ele já é um cara de sucesso, né? Sim, consagrado. E consagrado. Não me esqueço, na Bienal do Rio de 2003, a loucura que foi para vê-lo na Bienal, né? As meninas se matando, literalmente. Teve uma que apareceu com a orelha rasgada, porque alguém puxou o brinco dela para furar a fita. Caramba! Eu fui no lançamento dele há 2 anos
na Saraiva. Foi uma loucura. E ele muito carismático, né? E eu me lembro Mas diz que ele é baixinho, né? Ah, 1,5 m. Ela falou que ele é muito baixinho. Ele disse na entrevista que para evitar que o sucesso suba demais a cabeça ou ficar muito deprimido com uma crítica, que ele não costuma ler resenhas. Então, como eu ficava muito deprimida quando eu lia críticas muito negativas, eu comecei a ler só aquilo, as resenhas que me marcam. Então, quando um blogueiro me marca numa resenha, eu leio a resenha, porque eu imagino, se está me marcando, é porque quer que eu leia. E mesmo que tenha críticas na resenha, acredito que sejam críticas mais para o lado da construção do texto do que alguma coisa pesada que possa... Porque eu já li coisas bem pesadas, parece até ataque pessoal, e isso dói na gente, sabe? Porque é claro que a gente não vai agradar todo leitor, mas ao mesmo tempo é chato a gente ler algo que seja tão feroz, né, contra a história e muitas vezes contra o autor também. Então hoje eu leio o que me marca. Me marcou, eu leio com o maior prazer, comento as resenhas, mas se eu tinha como é que chama? Um alerta no Google toda vez que alguém mencionava meu nome ou meus livros. Aí eu até tirei, falei, não quero saber. Tá lá. Deixa de ser vida, né? Ai, e me fala, você tem algum autor preferido, nacional, internacional? Eu tenho muitos. Clássico, eu sempre lembro do Machado de Assis e do José de Alencar, que eu amo José de Alencar demais. você cita em Helena, que é o preferido da Helena e da mãe. Eu acho que eu já citei o José de Alencar até em outra história minha. Eu fico pensando que às vezes eu sou bem explícita nisso. Mas a Jane Austen, eu gosto de algumas histórias dela, né? A Marina Colasanti, que eu passei a amar muito mesmo, os textos que ela escreve. Ela não escreve romances, né? São só contos e são bem bonitos. São muitos, sabe, gente? Os autores contemporâneos, tem muita gente boa, né? Sim. Muita gente aí arrasando na escrita. E é até difícil eu citar, porque tem tantos que podem ficar para trás aí. E eu vou ficar com vergonha hoje de não ter falado, né? Mas eu gosto. A Julia Quinn, amo Julia Quinn. Nossa, sou apaixonada por Julia Quinn. Ela compartilhou uma foto que a gente fez do último livro dela, Uma Dama Fora dos Padrões. Eu fiz uma montagem, fiz o meu cabelo de ruivo. Ruivo, foi muito legal. E tirei a foto como na capa. Ela compartilhou, nossa, fui pra lua, né? Imagina, ídola. A Tessa Dare também, que escreve romances históricos hilários. A Tessa, assim, eu sei que o dia que eu tiver... não sei o que eu vou ler. Eu pego um livro dela, é garantia de diversão. Vamos saber, porque eu ainda não li nenhum da Tessa. Não? Ainda não. Recomendo. Não precisa, assim, pode escolher o Nidunité de olho fechado, que são todos ótimos. Todos. Que bom saber. Às vezes é bom, a gente entra em umas ressacas literárias aqui, às vezes. Sim, não e eu peguei umas esse ano, assim, de não conseguir pegar num livro mesmo. E aí eu preciso de um livro leve. É leve, é engraçado, sabe? Ela é... Peraí. Tá. A gente vai curtindo as pessoas que vão entrando. Aí eu apertei para mudar a câmera sem querer. A Titi ali tá lendo, que é a nossa Lívia aqui do Mamãe Tá Lendo. Ela escreveu que ela é apaixonada pela Lívia, xará dela. Mesmo ela sendo diferente. Li tá lendo lá na Bienal. É o nome que não esquece, né? Nem o de vocês, nem o dela. Mamãe Tá Lendo. Legal. Ô Marina, deixa eu te fazer mais uma pergunta. A gente vê que tem um monte de escritores novos aparecendo e tem muita gente desistindo no meio do caminho. O que você fala aí para esse pessoal que está começando? Dá um conselho, assim. Um conselho para esse pessoal. É porque, assim, a gente, às vezes, até quem já tem muita estrada, nem é meu caso, né? Que eu acho que eu tô ainda começando, apesar de já ter esses livros todos publicados. Tem hora que dá vontade mesmo, tem hora que bate uma onda, assim, negativa. Não sei se eu quero continuar escrevendo, mas são fases. E a gente não pode parar só porque, agora não deu certo. Porque tem gente também que quer se tornar um best-seller na primeira história ou... né, ser ultra mega conhecido.
E no fundo, quem gosta de escrever quer que a sua história seja lida por Sim. ou por milhões de leitores. Sim. Quando um já lê e um já vem falar, nossa, li sua história, gostei, já é algo tão fantástico, porque é isso que a gente quer, né? Quem não quer ser lido, escreve só para ele mesmo. Então a gente não pode ser dominado mesmo pela onda de pessimismo, não, porque senão a gente estanca, né? Fica parado ali naquele ponto e não vê perspectiva. Escreve o que gosta, escreve o que sente prazer em escrever. Se não tiver editora para publicar, posta, vai na Amazon, que é mãe de todo mundo, né? Eu falo que a Amazon é né, um anjo na vida de quase todo escritor, entre outros, né? Locais em que a escrita pode aparecer. Eu acho que não pode parar para entrar nessas de depressão, não. É isso Legal. aí. Bacana, muito legal. E aí, pessoal, tem perguntas? Vamos aproveitar mais um pouquinho da live e perguntar para Marina? Né? Tem um pessoal muito fã, você parece muito querida, viu? Impressionante como as pessoas ficaram animadas com a live. Ficaram mesmo. E os comentários aqui das pessoas falando. Caramba, é impressionante, assim. Tem autor que desperta isso, né? Essa coisa do... Eu gosto demais do contato com os leitores, na medida do possível e sempre. Eu respondo, leitor aonde for, eu ando meio sumidinha do Facebook, mas lá no Facebook tem um grupo que foi criado por uma leitora e eu tô sempre lá. Eu acho que quase todo dia eu posto alguma coisa, eu gosto desse contato, né? Legal, olha. Tem uma pessoa aqui, eu acho que é um aluno seu. Marina, qual é o seu aluno preferido do 8º ano? E tem alguém pedindo para você falar do Joaquim. Eu já vi alguém falando lá, vem Joaquim. O que quer dizer? Sobre o aluno, eu prefiro não comentar, porque ele falou que ia entrar na live hoje. É o que gosta de postar foto no espelho. Eu falei com ele, gosta de tirar foto no espelho para postar nas redes sociais, né, Gabriel? Ai, ai. E quem é Joaquim? Joaquim é o meu personagem novo, né? Tá. Que mescla as culturas brasileiras e coreanas. E ele chama Joaquim só no português, porque ele tem o nome coreano dele, que soa como Joaquim. E eu vou te contar, gente, eu tive um sonho muito engraçado, assim, tem hora que eu acho que a gente realmente recebe umas inspirações do além. Esse personagem ia ter outro nome, ia ser Daniel, porque eu nunca tive nenhum personagem Daniel, eu gosto desse nome. E uma noite eu sonhei assim, não, meu nome vai ser Joaquim. Foi isso que eu sonhei. Caramba! Acordei no dia seguinte e falei, ué. Então tá. E aí eu percebi que o nome tinha que ser Joaquim, porque o nome dele em coreano soa como Joaquim. Então, né, eu acho que assim, tem que ser esse o nome dele mesmo. E aí eu mudei o nome totalmente na história. Deixa o Daniel para uma próxima. E escuta, a Uyara é beta? É isso? A Uyara é grande amiga que ela é escritora de Rondônia. Os livros dela são lindos, são ótimos. Fica a dica aí para vocês. Ela acabou de publicar um na Amazon maravilhoso. Chama Rosa. Poxa, vamos saber. Maravilhoso, gente. Um romance daqueles assim de... Como é o nome? Fala pra gente. A Rosa do Deserto. A Rosa do Deserto? Isso. Legal, vamos procurar. Ela que se aproximou por causa dos doramas. Ela me colocou no grupo de dorameiros e a gente começou a falar. A gente se aproximou e ela foi beta desse livro novo, ela sabe tudo da história. Eu tô vendo que ela faz as perguntas bem específicas. Tem beta. Ela tá coreana aqui para mim, a metida, olha. Tem o pessoal falando aqui que o grupo de livro é completamente apaixonado pelos livros da Marina, Ana Flor de Mello. A autora Marisa Salles quer saber qual o desafio pessoal literário você ainda quer desbravar. Eu acho que, eu não sei, gente, eu coloco cada livro meu um desafio. Agora eu cismei, eu vou contar, né? O meu próximo livro, eu quero falar sobre a cultura árabe. Vai ser um desafio. Caramba, vai dar a volta ao mundo. Eu não conheço nada além do que a gente vê, assim, em filmes, né? E eu queria uma coisa bem fantasiosa. Então, eu devo criar também um lugar para poder colocar toda a minha imaginação ali, porque o que já existe eu não conheço, né? Os lugares que eu poderia usar como cenário. Não conheço, nunca fui. Então, eu quero ler e aprender sobre isso para poder fazer um paralelo
entre a nossa cultura e a cultura árabe e ver o que que dá. Mas uma realização minha, assim, seria uma realização muito grande se eu conseguisse escrever um livro de mistério estilo Agatha Christie. Você lê esse estilo também, literário? Eu adoro. Eu li Agatha Christie, eu devorei todos os livros dela, assim, um atrás do outro na minha adolescência. E foi o que me inspirou a ler suspense. Sim, ela é ótima, é a dama do crime mesmo. E eu pensava, como se essa mulher não fosse escritora, ela ia ser psicopata, porque ela cria cada crime perfeito, né? Ainda bem que ela canalizou isso para os livros. Sim, sim. Eu falo, ai, gente, se eu tivesse o dom de escrever sobre crimes igual essa mulher, nossa, eu escrevi. Aliás, o dom de escrever você já tem, né? Só pensar no crime aí. Você sofre quando tem que matar algum personagem? Eu sofro. O Razão, por exemplo... Ai, eu sofri tanto quando eu vi que ele morreu. Eu tinha falado, né? Não é todo mundo que leu. Então, agora que você falou, eu completei o spoiler. Gente, esquece. Mas eu chorei até na cena que eu tive que escrever, porque tinha que escrever, gente. É uma questão assim, a história precisa ter um quê de realidade, é um romance histórico, fala de escravidão, fala de maus tratos. Nem tudo pode ficar bem na história, né? Não é simplesmente matar por matar, porque aí às vezes fica até sem sentido no enredo. Mas tem hora que é preciso, né? Eu não vou falar a outra que, né? No Helena também tem um personagem aí que eu precisei, sim. né? E tinha que acontecer para o clima que ser gerado e para o desfecho surgir na história. Então, mas eu sofro, eu fico triste, eu penso assim, que pena, não vou poder mais trazer de volta esse personagem para a história, né? Eu acho que você tem talento para o suspense, viu? Porque eu vou te falar. Em Helena, tem algumas chamadas de um capítulo para o outro que você coloca um teaser ali e que eu fiquei curiosa. Então, assim, eu acho que o primordial de um bom livro de suspense é que você cria vontade de o que vai acontecer, né? Quais são as cenas do próximo capítulo? Eu achei que você mandou muito bem. E especificamente em Helena, que tende a ser uma história de princesa de um reino que não existe e que tem essa pegada, você uniu alguns elementos ali que tem morte, que tem crime, que tem até um questionamento sobre a monarquia muito interessante. Você engrandeceu muito a história, sabe? Eu achei riquíssimo. Por isso que eu acho que dava vários outros livros ali, viu? Acho que dava muito livro ali. Gente, quem sabe, né? Eu sou Quem sabe, assim, um filhinho de Helena e Luca, não sei, né? Não vou dar spoiler aqui, mas... Olha, a Marisa Salles perguntou mais uma perguntinha aqui, ó. Se você enfrentou algum preconceito ou um apoio inverso na sua vocação? Preconceito na escrita? Eu acho que a princípio por ser brasileira, né? E por ser do interior de Minas, muitas pessoas questionam isso, mas como você conseguiu? Você mora no interior, eu tenho que lembrar que o interior é o interior só por causa do tamanho, né, da cidade, mas a gente tem facilidade de acesso a tudo, principalmente hoje em dia, por causa da internet, né? Isso aí nunca foi uma barreira, não. Mas eu acho que não, assim, pensando bem amplamente em tudo que eu vivi até hoje, eu só tenho coisa boa para falar da carreira de escritora. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas boas, que estão dispostas a falar em nome da literatura nacional, não só das minhas histórias, mas das histórias das outras pessoas, né? Muitas escolas que, por incrível que pareça, adotam os livros, quebrando esse paradigma que a escola tem que adotar só clássico. Então, legal, abrindo as portas na educação para a literatura nacional, reconhecendo que a literatura nacional não é algo descartável, só porque é contemporânea, só porque retrata entretenimento, né? Legal. Eu vi que seus alunos fizeram a peça, né, do seu livro, né? Foram alunos de uma escola no interior do Pará. Ah, achei que fossem seus alunos. Não, eu fui convidada por uma escola chamada João Gabriel, uma escola muito fofa, é uma escola pública de uma cidade chamada Santa Maria do Pará. E aí eu tive a oportunidade de ir lá no final do mês passado, né? Eu fui convidada para a jornada literária que já dura 5 anos nessa escola. Fantástica, fantástica. Eles trabalham livros de vários temas, de vários autores. É uma coisa assim, eu nunca tinha visto igual. Nunca tinha visto. Em lugar nenhum que eu já fui. E um dos livros foi O Amor nos Tempos do Ouro. E eu tive a oportunidade de ir e os meninos de lá fizeram uma peça. E ficou muito, muito, muito perfeita, gente. Encantador.
Puxa, isso deve ser incrível, viu? É emocionante. A gente fica sempre, eu lacrimejo o tempo todo quando eu vejo esse carinho dos leitores, principalmente adolescentes, né? Que tem Sim. a história de que não lê, não gosta de ler, não se sente bem ao ler livro, mas a gente... Peraí que tá tocando aqui uma coisa que não estava prevista. É bacana porque essa geração a gente fica sempre imaginando que eles não estão curtindo a literatura, mais a nacional, né? Que tem ainda muito preconceito. Então, bacana essa homenagem que você teve aí, né? Muito legal. E uma escola pública que você falou. Escola pública, uma escola do Estado. Muito legal. Eles fizeram a leitura de livros, de autores brasileiros que eu vi lá. Tinha Bianca Briones, a Paula Pimenta, a Karina Risse, que eu estou me lembrando. E vários outros internacionais, a Jennifer Eve, né? E foi muito bacana. E Harry Potter, tinha uma infinidade de títulos. Eu me encantei. Um exemplo. Deixa eu até dizer para o pessoal aqui que tem algumas perguntas que a gente não tem feito lendo, porque a gente já falou no início. No início, para não ficar muito... Para não ficar repetitivo. Sim. Inclusive, a Lívia fez a pergunta do Literalmente Amigas e a gente já falou no início. Depois a gente conta, você assiste a live depois. Bacana, muito legal, Marina. Puxa vida. Agradeço demais, Marina, você ter tirado esse seu tempinho aí para conversar com a gente. Seu tempinho não, tiraram um tempinho para falar com a gente. Mas eu adoro. Foi um prazer mesmo. É uma satisfação, eu digo até que pessoal para nós. Sim. De ter esse contato com você, de conseguir falar com você. É muito bacana. A gente fica... Meu marido sempre brinca dizendo, não tiete tanto, mas a gente não consegue. Então a gente tieta mesmo. Sim, é a oportunidade que a gente tem de tietar. E eu tô apaixonada pelo teu livro. Eu realmente estou muito encantada, viu? Você está de parabéns. Puxa vida. Obrigada. Feliz mesmo. Continue com essa escrita maravilhosa, porque para nós que somos leitores como somos, e que a gente lê demais, é satisfatório pegar um livro tão bom, tão bem escrito dessa forma. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Fico feliz também de ouvir isso. É gostoso esse contato, eu gosto muito de ter essa oportunidade. Raramente eu digo não, eu acho que nunca falei, só se o dia em específico não puder, né? Mas é muito bom e eu acho que é isso que faz a diferença hoje aqui pra gente, que é escritor brasileiro, é estar presente no dia a dia do leitor. Porque se a gente for depender de mídia, isso aí a gente esquece, a gente não precisa nem amarrar nossa rotina a isso, porque é muito mais efetivo estar aqui falando dos nossos livros, tendo esse contato, do que qualquer outra coisa, né? Bacana. Legal. E aí aproveitar para te dizer que a gente vai escrever sobre você, muito provavelmente na segunda-feira a gente faz uma matéria só sobre você na revista digital Novo Contexto. Sim. Que legal. E essa semana tem resenha de Helena, tem resenha de História de Malicá, com fotos lindas e tops. Obrigada por ter participado e obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, gente. Muito legal, viu? Um feriado bacana para todos. Para você também. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, gente.